Olá, Diversos Players! Sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Diego e vocês estão no Diversos. Nosso universo de entretenimento e diversão. Chegou a hora de desvendar os segredos de Arkham City. No vídeo de hoje, vou contar todas as histórias que descobrimos em nossa jornada. Prepare-se para mergulhar em um mundo de mistério e revelações. Não perca essa oportunidade de explorar as sombras e loucuras deste lugar. Venham comigo e vamos descobrir juntos os segredos obscuros que habitam Arkham City. As heroínas e os heróis integrantes da família Diversos e para os novos membros dessa irmandade, muito obrigado por estarem aqui. Juntos somos verdadeiramente diversificados. Então já deixa o like se gosta desse tipo de conteúdo. Se quiser tirar depois, tudo bem, a amizade continua a mesma. Deixa um comentário, a opinião de vocês é muito importante, e compartilhe com os amigos. Inscreva-se no canal se já não é inscrito e ative o sininho das notificações. É grátis e vocês me ajudam demais. Me sigam nas redes sociais e fiquem atentos aos posts da comunidade para saber das novidades. Veja a descrição do vídeo aqui embaixo, lá tem os links dos parceiros, tem indicações de vídeos e tem as listas para aproveitar melhor o canal. Agora sim, prepare seus bate-refrescos, bate-guloseimas e bate-salgados. Tudo pronto? Confortável? Então, vamos nessa! Aaron Cash. Informações. Aaron Cash lembrou que naquela noite no asilo Arkham, quando, assistindo por um monitor de segurança, ele viu Quincy Sharp escrever uma elaborada mensagem no chão da cela usando prego enferrujado e sangue da ponta de seus dedos antes de escapar e de desaparecer em meio ao caos. Ele não sabia para onde Sharp tinha ido, mas ele tinha certeza de que algo muito ruim se passava com o futuro prefeito de Gotham City. Sem expectativas de trabalho e com uma sensação de que já tinha visto o Stranger antes, ele aceitou relutante o trabalho de coordenar uma pequena equipe médica encarregada de dar assistência a qualquer residente de Arkham City com necessidades. Os gêmeos Abramovich. Primeira parte. Andrei Abramovich era um homem respeitado na pequena vila siberiana onde vivia com sua esposa grávida. Quando Andrei soube que sua mulher estava em trabalho de parto, correu para casa ansioso para ficar ao lado dela, mas encontrou apenas a parteira. Sua esposa não havia sobrevivido ao parto por complicações causadas pela natureza especial dos filhos recém-nascidos. Correndo até o quarto, ele encontrou seus filhos, unidos pelo ombro, chorando por sua mãe. Ele pegou os gêmeos e saiu da cidade, chorando. Ficou parado em uma ponte sobre o rio de águas geladas e pensou em jogar as crianças para morrer, mas não conseguiu fazer isso, deixando seus filhos do lado de fora da tenda de um show de aberrações itinerante. Andrei voltou ao quebrado para sua vila. Os gêmeos Abramovich, parte 2. O Coringa ouviu histórias sobre os gêmeos siameses Abramovich, agora amplamente conhecidos como Foice e Martelo e pela reputação de brutalidade, e os quis para si. Ele mandou Arlequina em uma missão desesperada para buscá-los, e ela transmitiu ao dono do circo a mensagem de que seu pudinzinho pagaria bem pelos gêmeos. É claro que o dono se recusou a vender sua maior atração. Ele prontamente desapareceu, sendo encontrado 3 meses depois com um sorriso novo entalhado no rosto. Ilha Arkham vendida. Uma vez que a decisão de criar Arkham City tinha sido aprovada, o prefeito Sharp ordenou que a Ilha Arkham seria colocada à venda. Na coletiva de imprensa ele disse: "Esta é uma fantástica oportunidade de geração de receita para Gotham City." Mesmo depois que um grande número de empresas proeminentes de Gotham tenham se candidatado para a compra, a proposta vencedora foi para uma empresa de segurança até então desconhecida chamada Tiger. Algumas semanas após a venda, a Tiger também conseguiu o contrato de polícia de Arkham City e logo em seguida começou a usá-la para lançar sua frota de helicópteros armados para patrulhar a nova prisão. Equipe médica de Arkham City. Cash escolheu a igreja abandonada perto do tribunal Solomon Wayne para instalar sua equipe médica. Sabendo que o Strange iria fornecer somente o mínimo de assistência médica para apaziguar aqueles que faziam campanha contra Arkham City, Cash foi forçado a implorar por equipamentos e medicamentos adicionais. As primeiras doações vieram do próprio Bruce Wayne, que doou, além de um suprimento e coletes à prova de balas, também uma série de portas de segurança para proteger as pessoas dentro da igreja. Ao saber das doações de Wayne, Strange ficou furioso e bloqueou todas as rotas de suprimento entre a equipe médica e o resto do mundo. Cofre de Hugo Strange. Na muralha de perímetro de Arkham City está localizado o cofre Tiger de bens confiscados. Esse estabelecimento de segurança máxima guarda todos os itens confiscados dos criminosos antes deles entrarem na prisão. Um cofre especial é usado para proteger o equipamento e os ganhos ilegais dos vários supervilões e é vigiado 24 horas por um esquadrão de guardas Tiger. Antes de sua prisão, Hugo Strange colocou os pertences da Mulher Gato lá, e ela jurou pegá-los de volta e deixar Arkham City para sempre. Distúrbios sísmicos. Semanas antes da abertura de Arkham City, as ruas a nordeste da instalação foram devastadas por uma série de incidentes sísmicos inexplicados.
controlados. O afundamento em larga escala deixou as ruas de um distrito inteiro submersas. Opositores à superprisão de Hugo Strange exigiram que a causa dos distúrbios fosse investigada, argumentando que eles eram mais uma prova de que a área seria inadequada do ponto de vista humanitário. No entanto, Strange vetou qualquer investigação em suas terras. Os especialistas que ele mesmo contratou demonstraram que a atividade sísmica era um evento isolado, e ele afirmou que os detentos haviam desistido de seus direitos a qualquer padrão de vida decente. Desapropriação. Ao se tornar prefeito, Quincy Sharp apresentou a Gotham City seu plano de criar uma super prisão no norte da cidade, alegando ter escolhido a região por ser uma área de extrema decadência social e negligenciada pela sociedade. Quando Bruce Wayne falou na audiência do comitê de consultação, o prefeito ressaltou que este lugar foi onde os pais de Wayne foram assassinados décadas atrás. O conselho aprovou a moção para criar Arkham City e decretou desapropriações, permitindo a compra de todo o terreno dentro das muralhas do local. Estudando o morcego. A obsessão de Hugo Strange com Bruce Wayne e o Batman era insuportável. Ele precisava saber todos os mínimos detalhes de como este homem funcionava, para entender o que exatamente fazia ele ser forte, para então poder finalmente destruí-lo. Strange manipulou o prefeito para que ele permitisse que os esquadrões Tiger fossem enviados a Gotham City sob o pretexto de ajudar a polícia. Entretanto, desconhecidos pela população de Gotham, os guardas Tigers tinham um único alvo: o Batman. Strange sabia que seus homens poderiam inicialmente falhar, mas ele estudou cada derrota detalhadamente, analisando as técnicas e estratégias do seu oponente. Seria somente uma questão de tempo para ele obter todas as informações necessárias para derrotar o morcego. Inauguração. O prefeito Quincy Sharp parecia orgulhoso ao discursar para Gotham na noite da inauguração oficial de Arkham City. Ao apresentar Hugo Strange à multidão de jornalistas, ele tinha certeza de que o trabalho duro e os sacrifícios tinham valido a pena. Ele mal podia acreditar que havia conquistado tanto nos 18 meses passados desde os eventos na Ilha Arkham. Enquanto a garrafa de champanhe era lançada contra a muralha, Strange sussurrou dizendo a ele que logo estaria com a Mulher Gato e o Duas Caras em sua prisão. Quincy sorriu. Com a construção de Arkham City concluída, ele garantia a aprovação da cidade e com todos os supervilões sob custódia, seu próximo alvo seria o Batman, a pessoa que ele culpava por tudo. Bane. Depois de ser atingido pelo Batmóvel e lançado nas águas escuras ao redor da Ilha Arkham, Bane nadou até a praia, mas foi rapidamente recapturado e levado de volta ao asilo. Enfraquecido pelos ferimentos e pelos experimentos realizados pela Doutora Young, ele esperou pacientemente, planejando sua vingança. Forçado a ser discreto enquanto se recuperava, Bane procurou um local em Arkham City que servisse como esconderijo e achou o que precisava no prédio de brinquedos Crank. Ali, cercado de brinquedos, ele esperou, recuperando-se, esperando o momento certo para reaparecer. Titan nas ruas. Sem nenhum carinho por seus colegas prisioneiros em Arkham City, Bane organizou um torneio clandestino de lutas, no qual internos lutavam em vão pelo privilégio de tentar derrotá-lo. As notícias sobre essas lutas se espalharam por Arkham, e o Coringa mandou uma surpresinha para Bane. Quando Bane avançou para o ataque final, o capanga do Coringa ativou uma injeção de Titan em seu corpo, transformando-o em um monstro. Mal sobrevivendo à luta, Bane estava com um novo problema. De alguma forma, o Titan havia chegado a Arkham City e cabia a ele impedir que isso caísse em mãos erradas. Máscara Negra. Roman Sionis, conhecido como Máscara Negra, é o primeiro e único interno a ter fugido de Arkham City. Usando explosivos adquiridos com o Pinguim, ele esperou a troca de turno dos guardas Tiger, abriu uma brecha na muralha de contenção e fugiu por Gotham City. Curioso, o Strange ordenou que seus guardas Tiger saíssem para as ruas e focassem toda a atenção em achar o Máscara Negra, e foi finalmente recapturado depois de um violento encontro na sua usina de embalagem de carnes. Prometendo que nunca mais alguém iria escapar, Strange instalou séries de metralhadoras automáticas nas muralhas de Arkham City, feitas para matar qualquer um que ousar tentar. Fecha em Arkham City. A partir do momento em que Hugo Strange se tornou a figura pública de Arkham City, Batman tentou descobrir qualquer informação sobre essa misteriosa pessoa. Convencido de que nada em Arkham City era o que deveria ser, Batman investigou a fundo, mas nada encontrou. Foi como se todas as evidências relacionadas a Strange tivessem sido apagadas. Entretanto, uma coisa estava bem clara: Strange não poderia ter feito isso sozinho. Batman estava determinado em não permitir que o lugar da morte de seus pais se tornasse um monumento à decadência de Gotham e se dedicou completamente a destruir Arkham City. Homem Calendário. Julian Day, mais conhecido como Homem Calendário, ficou preso nesta cela no Asilo Arkham por um ano até ser transferido para Arkham City. Impossibilitado de celebrar os feriados com seu estilo único, só lhe restava imaginar o que teria sido feito se ele estivesse livre. Em Arkham City, ele rapidamente tomou posse do Tribunal Solomon Wayne. Qualquer um que tentasse entrar era dominado e colocado em uma cela onde ficaria até o próximo feriado, quando ele o mataria. Tudo corria bem, até que os Duas Caras chegou com seu pequeno exército e controlou o tribunal, prendendo o Homem Calendário em uma cela.
Cara de Barro. Eis o Carlo, o Cara de Barro, usou sua habilidade de imitar a aparência exata de qualquer pessoa para se passar por Quincy Sharp e fugir do asilo Arkham. Fugitivo em Gotham City, o Cara de Barro foi forçado a mudar constantemente sua aparência para ficar um passo à frente de Hugo Strange e seus guardas. Seu paradeiro atual é desconhecido. A família Falcone. Os Falcone são a mais antiga família de criminosos da América ainda em atividade. Gerações após gerações, controlaram o submundo com mãos de ferro, optando por ficar longe das atividades dos supervilões mais chamativos. Eles mantêm alguns de seus negócios lícitos, incluindo empresas de coleta de lixo e de transporte. O atual líder da família, Carmine, o Romano Falcone, é temido por todos e até recentemente tinha a cidade no bolso, mas algo tinha mudado. Quincy Sharp, recentemente eleito prefeito, e um homem que deveria ter medo dele, não tinha. As tentativas de Carmine de intimidar Sharp tiveram como consequência o desaparecimento de seus capangas, e Sharp revidou com os guardas Tiger fechando as operações dos Falcones por toda a cidade. Um negócio de família. Como os guardas Tiger de Hugo Strange estavam controlando a cidade, a família Falcone organizou uma reunião. A pergunta era simples: ficar em Gotham e serem presos e encarcerados em Arkham City, ou deixar a cidade? Os membros mais jovens da família argumentaram que os Falcones não fogem de ninguém, mas no fim, a palavra final foi de Roman. No dia seguinte, a família inteira arrumou as malas e deixou Gotham, indo para a relativa segurança de Bloodhaven. Um plano doentio, primeira parte. Depois que o Batman o impediu de fugir do asilo Arkham, o Coringa ficou sozinho em sua cela acolchoada, sabendo que algo estava errado. O primeiro sinal foi um calombo incomum no ombro. Ele se sentia maculado. Semanas passaram e mais 10 calombos incomuns apareceram. A Titan havia feito alguma coisa com ele, alguma coisa ruim e nada engraçada. O plano doentio, parte 2. O Coringa estava morrendo e ele sabia, e logo qualquer um que o visse também saberia. A última coisa de que ele precisava era parecer fraco diante dos seus rivais. Então, um dia no almoço, Coringa pegou uma colher e arrancou os olhos de outro interno, sabendo que isso o levaria à solitária. Ele poderia ficar escondido, pelo menos até sua transferência para Arkham City. O Coringa precisava de um plano de fuga e, na noite de sua transferência, a Arlequina providenciou um. Disfarçada de guarda de Arkham, ela dominou a escolta do Coringa e levou seu pudinzinho para um barco que esperava no cais da ilha. Um plano doentio, parte 3. Quando o barco com o casal acelerava em direção a Gotham, um segundo apareceu. Um alarme secreto colocado pelo Batman o havia alertado da fuga do Coringa, e lá estava ele no bate-barco, perseguindo os fugitivos. Eles ignoraram suas ordens para parar e Batman abriu fogo, quando a Arlequina levava o barco para a costa. Mísseis arrebentaram o casco. Eles nadaram, com o Coringa enfraquecido sendo puxado através das águas por uma Arlequina perturbada, desesperada para salvar seu pudinzinho. Ela puxou o Coringa para fora d'água em segurança, conseguindo fugir do holofote do Batman. Ela e o Coringa ficaram sentados lá, tomando fôlego, quando de repente perceberam onde estavam: Arkham City. Coisas estranhas acontecendo. Trabalhando no asilo Arkham, o professor Hugo Strange usou uma série de técnicas complicadas de montagem de perfis psicológicos para identificar o homem por trás da máscara de Batman como Bruce Wayne. Planejando se tornar rico e famoso, ele planejou vender o segredo da identidade de Batman para quem fizesse a maior oferta. A notícia de que o maior segredo do Batman estava à venda correu pelo mundo do crime, mas antes que qualquer um pudesse agir, Hugo Strange desapareceu. Experimentos de Hugo Strange. Agora, no comando de Arkham City, continua com seus experimentos radicais sobre o funcionamento da mente humana. Durante o processamento, Strange escolhe pessoalmente os internos que se encaixam em seus critérios e os faz serem levados às suas unidades de análises comportamentais de internos. Ninguém sabe o que acontece com os prisioneiros desaparecidos nessa sala, exceto o próprio Strange. Às vezes eles aparecem vagando pelas ruas, lobotomizados, mas geralmente nunca mais se tem notícias deles. Alguns acreditam que Strange faz lavagem cerebral nos capangas e os transforma em guardas da Tiger, enquanto outros acham que eles os entrega ao Pinguim para serem usados como alvos em treinos de tiro. Gordon vs Sharp, primeira parte. Quando os planos para Arkham City se tornaram públicos, o comissário Gordon, enfurecido por não ter sido consultado quanto à decisão do prefeito Sharp, tentou parar a construção com uma liminar judicial. Ele falhou. O comissário contatou Batman e explicou que suspeitava da corrupção nos níveis mais altos da administração de Sharp. Gordon vs Sharp, parte 2. Depois de perder o caso contra o prefeito Sharp, Gordon foi chamado à prefeitura. Sharp tentou argumentar com Gordon, explicando que Arkham City poderia ser algo de que ambos podiam se orgulhar, mas Gordon não mudou de ideia. Sharp declarou calmamente que entendia a posição de Gordon e esperava que ele se demitisse discretamente. Furioso, Gordon saiu da sala apressado. Ele poderia ter se demitido se Batman não o convencesse do contrário. Batman sugeriu atacar o prefeito Sharp e Arkham City com uma campanha pública, liderada não por Gordon, mas por alguém com o dinheiro e o perfil necessários para conseguir apoio popular, alguém como Bruce Wayne.
Guardando Rancor, primeira parte. Logo após sua chegada a Gotham City, o Pinguim decidiu causar uma boa impressão na elite de submundo com uma inauguração de gala para sua casa noturna, o Clube Iceberg. Ele incluiu o notório Coringa, cuja presença certamente impressionaria a plateia. Quando o Coringa chegou, de braço dado com a Arlequina e com uma flor extravagante na lapela, o Pinguim ficou animado. Estava sendo o evento do século, é que uma garçonete desajeitada derramou uma bebida no Coringa. Rindo, o Coringa mirou sua flor e um borrifo de ácido derreteu o rosto da garota. Enquanto os fregueses assustados fugiam, uma fúria fria e sombria contra o Coringa crescia dentro do Pinguim. Guardando Rancor, parte 2. O Coringa voltou ansioso para o Clube Iceberg algumas semanas depois, mas se sentiu insultado ao descobrir que seu nome não estava na lista de convidados. Disposto a ignorar esse óbvio engano, ele atirou no porteiro ao entrar, colocou os pés em uma mesa e pediu um copo de leite quente. Ele gostou quando, com o leite, chegou um convite para a sessão VIP do clube. Levando-o a uma sala nos fundos, passando por um tanque no qual o tubarão Tiny circulava, Coringa cumprimentou alegremente o Pinguim. Prontamente o empurrou por uma porta rua afora. O Pinguim grasnou que o clube tinha uma nova política de palhaços proibidos antes de bater a porta. Guardando Rancor, parte 3. Depois de chegar a Arkham City, Coringa e Arlequina estavam ansiosos para explorar o terreno novo. Pensando que eram águas passadas desde que o Pinguim expulsou o Coringa do clube, eles procuraram as luzes de neon azul do Clube Iceberg. A Arlequina bateu na porta, certa de que Cobblepot deixaria tudo para trás. O Pinguim respondeu com um guarda enorme do lado e imediatamente os lembrou da política de palhaços proibidos. Ele mal conseguiu fechar a porta antes que o ácido da flor do Coringa voasse em direção ao seu rosto. Matador nos esgotos. Para tirar o Halo Jones, o crocodilo, dos esgotos abaixo do asilo Arkham, Strange ordenou que um esquadrão da Tiger o atraísse para fora usando partes dos corpos de internos mortos. Embora essa estratégia não tenha tido sucesso, a equipe conseguiu deter o crocodilo quando ele saiu dos esgotos procurando comida porque o suprimento de corpos havia acabado. Chapeleiro Louco, primeira parte. Enojado pelos crimes de Jarvis Tet cometeu como Chapeleiro Louco, Quincy Sharp decidiu que Tet nunca mais veria o mundo exterior. Por meses, Tet ficou trancafiado em uma solitária, as profundezas da ala de segurança máxima do asilo Arkham, trancado no escuro sem seus chapéus, seu chá e, o mais importante, sua Alice. A mente de Tet ruiu. O professor Hugo Strange ficou fascinado pelo caso de Tet, interessando-se em particular por seus experimentos de controle mental. Strange manipulou os procedimentos de segurança para ter acesso total a Tet pelas costas do diretor. Chapeleiro Louco, parte 2. Para que os planos de Hugo Strange funcionassem, ele precisava de uma maneira para controlar Quincy Sharp. Depois de trabalhar com Tet por meses, ele refinou e aperfeiçoou um composto psicotrópico que deixaria aquele que o ingerisse mais maleável e aberto a sugestões. No dia seguinte, Strange convidou Sharp para um chá em seu escritório no prédio da administração. Família Maroni. A família Maroni por muito tempo esteve em guerra contra seus arquirrivais os Falcones. Em um constante jogo de superioridade, ambas as famílias sofreram. Filhos e filhas foram mortos, negócios foram incendiados e etc. Determinados a vencer a guerra de uma vez por todas, os Maroni se reuniram no restaurante da família e conversaram durante a noite. Enquanto discutiam, eles foram cercados pelos homens de Falcone que abriram fogo, matando a maioria deles. Os poucos Maronis que sobraram foram encarcerados em Arkham City. Max e Zeus. Nem todos os prédios de Arkham City estavam arruinados antes de a mega prisão ser construída. O edifício em operação era a Casa Noturna Olympus, originalmente propriedade de Max e Zeus. Embora Max tenha desaparecido no asilo Arkham depois de muitas sessões de eletrochoque, o clube continuou em operação durante sua ausência, levando algumas pessoas a pensar que Max não está longe. Um início frio, primeira parte. Quando Hugo Strange providenciou para que Nora Freeze fosse levada para Arkham City, seu marido Victor Freeze, o Senhor Frio, fugiu da sua cela refrigerada para encontrá-la. Mas Strange estava esperando por ele. Calmamente informou a Victor que Nora havia sido transportada para sua própria segurança e que se quisesse vê-la de novo, ele deveria se mudar para seu novo lar em Arkham City sem criar caso. Para motivar Victor ainda mais, Strange prometeu a ele acesso total ao laboratório no antigo prédio do DPGC, agora abandonado dentro das muralhas de segurança máxima de Arkham City e contando com todas as ferramentas necessárias para buscar uma cura para Nora. O Início Frio, parte 2. O Sr. Frio estava sozinho em seu laboratório novo. Tudo que Strange havia prometido era verdade. Tudo, exceto sua esposa congelada, Nora, que não estava em lugar nenhum. Curioso, Frio aprimorou os sistemas de armas do seu traje armando-se para forçar Strange a devolver sua esposa. Esperando até o anoitecer, ele saiu do prédio do DPGC, onde foi emboscado por um esquadrão Tiger com ordens para levá-lo ao Professor Strange.
Operações ilegais. Em sua residência no Asilo Arkham, Hugo Strange fez experimentos em prisioneiros como parte do processo para desvendar o funcionamento da mente humana e controlá-la. Para acobertar suas atividades, ele providenciou que esses pobres indivíduos fossem lobotomizados, trancados em celas e esquecidos. Foi nesses experimentos que Strange aperfeiçoou sua habilidade de implantar sugestões pós-hipnóticas na mente de suas vítimas. Técnica essa que usou para garantir a lealdade absoluta dos seus guardas da Tiger, escolhidos a dedo. Depois de fugir da custódia, o Coringa libertou os lunáticos e permitiu que vagassem livres pela ilha Arkham na tentativa de deter o Batman. Rixa com Cobblebot. Primeira parte. Na inauguração dos Cobblebot Towers, Henry Cobblebot, magnata da imprensa transformado em hoteleiro, olhava para seu mais novo hotel, determinado a sobrepujar o também recente inaugurado Grand Wayne Plaza. Desesperado para arruinar seu rival, o juiz Solomon Wayne, Henry riu dos relatos de que o povo de Gotham preferiu o esplendor contido do hotel de Wayne ao do seu próprio local. Ele jurou que os hotéis Cobblebot seriam os principais destinos hoteleiros do mundo. Ele estava errado, e isso lhe custou sua fortuna e sua saúde. No leito de morte, Henry deixou o que restava de sua fortuna ao filho Stanley Cobblebot. Stanley jurou subjugar a família Wayne e seu império, agora liderado por Alan Wayne. Rixa com Cobblebot, parte 2. Stanley Cobblebot instigou uma rixa bastante pública com a família Wayne. Enquanto o império da família Wayne se ampliava, incluindo hotéis e outros prédios públicos, Stanley estava determinado a superá-los, colocando mais e mais dinheiro nos frágeis negócios dos hotéis, em detrimento do jornal e do relacionamento com seu filho Oswald. Enquanto os negócios de Stanley ruíam ao seu redor, ele mandou Oswald para estudar na Inglaterra. Sentindo-se abandonado e caçoado pelos colegas por sua aparência grosseira, Oswald faltava às aulas, preferindo a companhia dos ladrões e patifes que conhecia nas ruas. No momento em que o império de seu pai ruiu, Oswald havia desaparecido. Rixa com Cobblebot, parte 3. Quando o conselho decidiu fechar o Museu de História Natural Pinckney, eles venderam sua histórica construção para a melhor proposta. Localizada em uma parte deteriorada da cidade, muitos investidores deixaram passar a oportunidade, mas para Oswald Cobblebot esse lugar era exatamente o que ele precisava. Ele comprou o prédio e lá estabeleceu sua base de operações, transformando o restaurante do local, Clube Iceberg, num clube noturno de alto nível. Para o público, o Clube Iceberg era um respeitado estabelecimento, mas por trás dessa fachada, um covil de iniquidade, um destino certo para negócios ilícitos e ilegais. As salas de exposição do museu serviu como depósito do Pinguim, guardando de tudo, desde salas de tortura a seu arsenal de armas. Lutas ilegais até a morte ocorriam todas as noites, com o Pinguim oferecendo emprego aos vitoriosos. Rixa com Cobblebot, parte 4. As operações do Pinguim eram realizadas por meio do medo e da dor. Uma noite, um cliente do Clube Iceberg foi flagrado trapaceando no poker. O Pinguim torturou esse homem à vista de todos. Um amigo do homem pegou uma garrafa de cerveja, quebrou-a contra uma mesa e atacou, afundando-a no rosto do Pinguim. Enquanto o Pinguim gritava, o agressor e seu amigo foram arrastados para uma sala de tortura particular. O Cobblebot foi examinado pelos melhores médicos de Gotham City, mas o prognóstico era sempre o mesmo. Remover a garrafa poderia ser fatal. Rixa com Cobblebot, da quinta parte. Quando o Pinguim recebeu da prefeitura a ordem de desapropriação para desocupar o Clube Iceberg, respondeu com uma carta dizendo ao prefeito Sharp que ninguém diz a Oswald Cobblebot fazer. Ele havia comprado sua propriedade legalmente e a cidade deveria encontrar outro lugar para a prisão. No dia em que a muralha de perímetro seria concluída, o DPGC foi mandado com reforços dos guardas da Tiger para desocupar o prédio à força. O Pinguim ordenou que seus homens atirassem na polícia, matando 3 oficiais veteranos. Com a natureza criminosa do Pinguim não mais sob discussão, o prefeito Sharp ordenou o fechamento da muralha, prendendo o Pinguim e sua gangue em Arkham City. Intenção Venenosa, parte 1. Pronta para virar a página, Pamela Isley rejeitou sua personalidade de era venenosa e abriu uma pequena floricultura em um beco de Gotham. Cercada por plantas, ela ficou contente por algum tempo, mas a sociedade continuou maltratando seus bebês, e ela acabou surtando. Um homem veio comprar flores para sua esposa, obviamente sentindo-se culpado por ter sido infiel. Pamela sorriu e entregou um buquê elaborado. As plantas ganharam vida, crescendo rapidamente na direção do rosto dele e perfurando sua pele com espinhos tóxicos. Pamela riu, era venenosa e estava de volta. Intenção Venenosa, parte 2. Depois de sofrer uma overdose de Titan graças ao Coringa, a Era Venenosa foi deixada para morrer em sua cela hermeticamente fechada pelo diretor Sharp, e a culpou pela destruição em massa da Ilha Arkham. Enquanto sua saúde se deteriorava, ela rezou por salvação, e veio na forma de um padre, e sem saber estava coberto de pólen das árvores perto de sua igreja. Enquanto ele aplicava a extrema unção, Era manipulou o pólen para fabricar um antídoto que funcionasse em harmonia com as toxinas naturais e únicas do seu sangue e, para espanto do padre, começou a se recuperar totalmente. Furioso, o diretor Sharp a trancou em uma unidade de contenção biológica e providenciou para que ela fosse um dos primeiros criminosos a ir para Arkham City.
fora da eleição. Quincy Sharp afirmava ter sido fundamental para deter a rebelião no Asilo Arkham, atraindo a admiração pública. Em sua campanha para prefeito, Sharp dizia repetidamente aos eleitores que nunca permitiria que a segurança deles fosse ameaçada pela escória criminosa. Sua vitória foi assegurada quando ele anunciou que criaria uma nova prisão de segurança máxima que separaria para sempre boa gente de Gotham City da ruim. Uma vez eleito, seu primeiro ato foi deixar o professor Hugo Strange, psiquiatra relativamente desconhecido, encarregado de toda a instalação. O Caça-Ratos. Otis Flanagan, o Caça-Ratos, olhou pela janela do porão no dia da inauguração de Arkham City. Ele havia ficado longe de encrencas até então, mas precisava de um plano para sobreviver. Arkham City era a prova de fugas e o Pinguim tinha assegurado para si o mercado de bens ilícitos. Então o Caça-Ratos venderia pequenos confortos, sabonetes bons, pastilhas de menta, botões extras. Ele mandou seus ratos coletarem tais itens do mundo exterior. Funcionou. Os negócios iam bem e ele se sentia seguro, até o Pinguim vir atrás do seu rival comerciante. Flanagan, gritando, foi arrastado pelas ruas de Arkham City, seguido por uma fila de ratos até o museu e nunca mais foi visto. O novo Robin. Richard Dick Grayson era o mais novo de uma família de acrobatas conhecida como os Graysons Voadores. Seus atos de desafio à morte eram o que mantinham funcionando o circo em que se apresentavam. Enquanto o povo de Gotham se aglomerava para comprar ingressos para o show, a máfia veio atrás de sua parte. Depois que o dono do circo se recusou a pagar, os mafiosos mataram os pais de Dick durante uma apresentação lotada, com Bruce Wayne na plateia. Querendo proteger o órfão devastado, Bruce colocou Dick sob seus cuidados e se tornou seu tutor, confiando ao garoto seu maior segredo. Desesperado para ajudar seu amigo e mentor, Dick treinou duro para se tornar Robin e patrulhar Gotham ao lado de Batman. Agora adulto, Dick combate o crime por conta própria como vigilante asa noturna. Espantalho. Ninguém viu Jonathan Crane, mais conhecido como Espantalho, desde que ele foi atacado pelo crocodilo nos esgotos abaixo do Asilo Arkham. Alguns dizem que ele escapou da morte certa se arrastando para um container da Titan, flutuando no mar, enquanto outros acreditam que ele foi devorado pelo crocodilo. Decidido, Batman passou meses procurando por Crane, recusando-se a acreditar que ele estava morto. Se o Crane estiver solto, planejando sua vingança contra ele, Batman sabe que Gotham jamais estará seguro. Enterrado no Domingo, parte 1. Em uma noite escura de tempestade, no fim do século XIX, um mercador chamado Cyrus Gold foi assassinado e deixado nos pântanos próximos da emergente Gotham City. Enquanto o corpo afundava no pântano, ele foi exposto a um elemento químico incomum que milagrosamente reanimou o mercador. Ele saiu vagando pelas ruas da velha Gotham, sem se lembrar do seu nome e apenas conseguindo recitar a cantiga infantil Solomon Grundy. Aparentemente capaz de driblar a morte, o morto-vivo agora chamado Solomon Grundy foi capturado e sofreu experimentos cruéis. Para quem estava determinado a descobrir o que o trouxe Grundy de volta à vida, ficou claro que a criatura agora era imortal, graças a uma combinação dos elementos químicos do pântano com a tempestade que caía na noite de sua morte. Enterrado no Domingo, parte 2. Enquanto o exército avançava pela Wonder City condenado em busca de retardatários, ninguém imaginava o que poderia haver num laboratório particular de Ra's al Ghul. Por meses, Solomon Grundy havia sido exposto ao elemento químico Lázaro e, então, eletrocutado repetidamente. Ele havia morrido dezenas de vezes, mas a cada vez era ressuscitado para sofrer mais. Enquanto os soldados discutiam o que ele poderia ser, Grundy voltou à vida e matou todos por perto. Devastado mentalmente pelo seu sofrimento, ele ficou esperando no laboratório para os médicos voltarem para matá-lo de novo. A Guarda de Talia. Mesmo sendo uma guerreira espantosa, como filha de Ra's al Ghul, Talia é sempre seguida por uma ordem secreta de guardas-costas altamente treinadas, conhecida como a Guarda de Elite. Cada uma das guardas é escolhida com gerações de antecedência e treinada desde o nascimento para ser a melhor das melhores, capaz de combater 100 homens de uma vez. Fechando negócios. Sherman Fine, negociador, conquistou um negócio lucrativo em Gotham City como a pessoa certa para adquirir imóveis. A serviço principalmente da classe criminosa, Sherman providencia toda a papelada necessária para garantir que a compra não seja rastreada e fornece exatamente o que o cliente precisa. Ele já comprou espaços em nome do Grande Tubarão Branco, do Sr. Zsasz e do Coringa. Ao planejar sua vingança contra Batman, o Charada utilizou os serviços do negociador para adquirir os prédios que abrigariam seus desafios. Scarface, parte 1. O boneco Scarface original foi entalhado na madeira da velha árvore da forca na prisão Blackgate e acabou chegando às mãos do pacato Arnold Wesker, que havia desapontado sua família mafiosa ao demonstrar mais interesse no ventriloquismo do que nas armas. Nas mãos de Wesker, Scarface se tornou o chefe mafioso incomum, é que Wesker foi preso no asilo Arkham sem seu precioso boneco. Forçado a improvisar, ele surrupiou materiais para montar um Scarface novo e ficou mudo quando Wesker partiu do asilo. Quando o Coringa dominou Arkham, descobriu Scarface guardado e gostou do boneco. Scarface logo recebeu pintura e voz novas, complementadas com uma risada demente e um senso de humor perverso.
Scarface, parte 2. Quando Batman acabou com a rebelião do Coringa no Asilo Arkham, parecia que o relacionamento entre o demente Scarface e o palhaço príncipe do crime havia terminado, até que um dos velhos capangas do Coringa, Muggsy Binks, apareceu na siderúrgica em Arkham City. Ele havia resgatado Scarface do antigo asilo, sabendo que isso agradaria o Coringa, e Muggsy era bastante habilidoso para fazer mais uma dúzia deles, deixando o Coringa livre para mutilar qualquer boneco que não o agradasse. Afinal, outro Scarface poderia ser montado rapidamente para com ele rir, cometer abusos e então partir em pedaços. O único lamento do Coringa é que não é possível brincar com pessoas e substituí-las tão facilmente. O será que é? Mulher Gato e Duas Caras, parte 1. À medida que o poder de Strange aumentava e os portões de Arkham City se fechavam com os criminosos de Gotham dentro, somente 3 permaneceram à solta: Duas Caras, Mulher Gato e Batman. A Mulher Gato estava sentada no seu apartamento, pensando se deveria fugir ou não, quando o telefone tocou. Na linha, a voz inconfundível do Duas Caras. Desculpe, gatinha, mas um de nós tinha de perder. De repente, guardas Tiger estavam à sua porta. Na fuga, a Mulher Gato lutou contra cada um dos guardas até chegar a um telhado próximo em segurança. Ela só podia assistir aos guardas revirar seu apartamento até encontrarem seu cofre. Ela preparou as garras, mas uma figura sombria apareceu por trás dela e segurou uma mão com uma luva em sua boca até ela despenhar. Mulher Gato e Duas Caras, parte 2. A Mulher Gato acordou no Batmóvel, correndo pelas ruas de Gotham. Curiosa, ela disse a Batman que ele não deveria ter se envolvido. Batman disse a ela para desistir de sua pilhagem e sair da cidade antes que fosse tarde demais. Sem recuar, ela perguntou como Batman sabia tanto sobre Arkham City. Ele explicou que havia encontrado uma sala secreta no escritório de Sharp no Asilo Arkham, cheia de planos detalhados para o novo complexo penitenciário. A Mulher Gato agradeceu e apertou o botão de ejeção do seu assento. O Batmóvel freou até parar, mas era tarde demais. A Mulher Gato havia desaparecido e o Batman sabia exatamente para onde ela estava indo. Mulher Gato e Duas Caras, parte 3. O Duas Caras já estava no escritório do diretor no Asilo Arkham, fotografando os esquemas do cofre secreto dentro de Arkham City. Quando a Mulher Gato entrou na sala, o Duas Caras ria enquanto jogava os esquemas no fogo. Curiosa, ela o derrubou no chão, pegou a câmera e fugiu. Parecia não haver saída para os dois, e quando os guardas Tiger estavam se aproximando, Batman salvou a Mulher Gato, deixando Duas Caras ser capturado. A Mulher Gato então abriu a câmera e percebeu que ela não tinha o cartão de memória. Ela olhou para baixo e viu Duas Caras mostrando o cartão para ela para em seguida calmamente engolir. Curiosa, a Mulher Gato cortou o cabo e caiu no chão, para então ser cercado por guardas Tiger e ser presa e levada para Arkham City. Tigers na cidade. Depois de discutir com o comissário Gordon sobre o policiamento de Arkham City, Ace Sharp anunciou que uma firma particular havia sido contratada para fornecer uma solução completa de segurança. O que ninguém sabe, além de Hugo Strange, é que cada agente da Tiger recebe uma sugestão pós-hipnótica que os torna inquestionavelmente leais a ele, somente a ele. Vic Vale. Quando Vic Vale entrevistou Quincy Sharp pela primeira vez, logo após os eventos no Asilo Arkham, ela sentiu que alguma coisa estava errada. A aparição posterior de Sharp no programa Gotham Nightliner, que ela apresenta, confirmou sua suspeita. Convencido de que Sharp não era o herói que demonstrava ser, Vale o pressionou em busca de respostas e ele ficou confuso, se embaralhando com os fatos. Ao tentar fazer a pergunta que acabaria com tudo, ela ficou chocada quando Sharp se recompôs de repente, respondendo a todas as perguntas com autoridade. Era como se, de repente, ele estivesse falando com a voz de outra pessoa. O que quer que estivesse acontecendo, Vale ficou ainda mais determinada a descobrir a verdade. Wonder City, parte 1. Há mais de um século, o misterioso Ra's al Ghul chegou a Gotham City e se encontrou com os anciões da cidade. Mesmo naquela época, Gotham era um lugar sem lei, afligido pelo crime. Ra's prometeu um futuro mais brilhante para todos em troca da escura da parte norte da cidade. Os gothamitas riram desse homem estranho, até que eles lhes apresentou mais ouro do que eles jamais haviam visto. Com a escritura em mãos, Ra's começou a construir uma cidade nova, uma visão utópica alimentada por energia limpa, sem crimes. O futuro seria brilhante quando o último tijolo foi colocado pelos escravos que ele havia trazido de sua terra natal. Ra's apresentou o futuro de Gotham, Wonder City. Wonder City, parte 2. Guardiões mecânicos vigiavam a população de Wonder City. Enquanto isso, nos bastidores, criminosos eram removidos e executados. Torre Wonder ficava acima de tudo isso, como um monumento à prosperidade. Mas para Ra's, o verdadeiro motivo para escolher esse local era simples. Abaixo das ruas, ele havia localizado um elemento químico que ele chamou de Lázaro. Em pequenas doses, ele rejuvenesceria uma pessoa, mas Ra's acreditava que, com energia suficiente, o Lázaro poderia ser potencializado para vencer qualquer doença, até mesmo a morte. Somente Ra's e seus engenheiros sabiam que a Torre Wonder era, na verdade, enorme para raios. No momento certo, ele testaria sua teoria. Wonder City, parte 3.
Wonder City continuou funcionando por meses antes que os efeitos da exposição prolongada ao Lázaro ficassem claros. Ele estava deixando os habitantes da cidade loucos. Quando Ra's al Ghul falhou a agir, a recém-formada prefeitura de Gotham City o fez. Wonder City foi declarada uma ameaça à saúde pública e colocada em quarentena. Tropas arrastaram os cidadãos de suas casas, diretamente para o asilo Arkham. Ra's al Ghul desapareceu. À medida que Gotham soou ao céu com seus arranha-céus, novos bairros foram construídos sobre Wonder City, até que o local foi praticamente esquecido. Alguns anos depois, Ra's voltou precisando do seu antigo poço de Lázaro. Quando sua equipe começou o processo de mineração, as ruas de cima ruíram, mas Ra's os forçou a continuar cavando. O assassino dos telefones. Primeiro eram apenas pessoas desaparecidas, vistas pela última vez perto de telefones públicos. Mas então os corpos começaram a aparecer, mutilados e em poses. A história do assassino dos telefones se espalhou rápido. Enquanto o som dos telefones tocando assombrava as ruas, o Sr. Zsasz sorria. Em um esconderijo comprado do negociador, ele monitorava uma série de câmeras de vigilância apontadas para cada telefone público em Arkham City. A cada vítima que respondesse à ligação, ele agia rápido, seguindo-as, rastreando seus movimentos e, no momento certo, matando-as. Era perfeito. Ele sabia que um dia viria o Batman atendendo ao telefone, então poderia fazer sua última marca. Foi assim que chegamos à realidade de Arkham City, galera. Espero que tenham gostado. Então, se curtiu o vídeo, deixa o like, comenta algo, se inscreve no canal se não tiver inscrito e ativa o sininho para não perder nada do que vem por aí. Se quiser dar uma força extra pro canal, dá uma olhadinha ali na descrição, tem um link para fazer doações. Ou se preferir, escaneie o QR Code aí da tela. Qualquer ajuda é mega bem-vinda e eu agradeço de coração. Veja também os links das redes sociais. Me segue lá para saber das novidades. O hall dos parceiros com Game Zone, nosso canal aí de jogos também, parceiro. Pomps Geek, nossa loja de colecionáveis. Lá você vai ter camiseta, caneca, Funko, chaveiro e mais uma porção de outras coisas. Tem promoção, vai de 9 do 4 a 9 do 5, então não perde. 10% de desconto, cupom Diversos Geek 10. Eu vou deixar na descrição para vocês. Tem o Creator Rocket também, uma plataforma web aí que ajuda os criadores de conteúdo a criarem conteúdos mais elaborados, mais criativos. Tem uma série de ferramentas dentro da aplicação, dá lá uma olhada. Se for fazer assinatura lá, tem o meu link de afiliado, você não paga mais nada por isso e ajuda o canal aí. A Good Started, que tem aí seu curso de inglês funcional para trabalho. Um cupom de desconto também, Diversos 10. Então você tá afim aí de dar uma turbinada no inglês, agora é a hora, galera. Aproveita aí. Se ficou alguma dúvida, sugestão ou opinião, deixa nos comentários. Obrigado por virem até aqui, sintam-se acolhidos à nossa comunidade. Os veteranos e veteranas, vocês são incríveis. Se é novo por aqui, deixa um comentário para eu saber. Usa a hashtag NovoPlayer. Juntos, podemos mais. Tudo de melhor sempre, valeu pelo apoio e nos vemos em breve, Diversos Players. Então foi isso por hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem aí 2 indicações para vocês. Sucesso, paz e muitas aventuras pela frente. Até mais, Diversos Players.